Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um sábado com a nossa reflexão com Emmanuel. Hoje, a de número 132. E que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E o tema deste capítulo de número 132 se chama Sempre Adiante. André, qual que é o versículo que Emmanuel escolhe para embasar a nossa reflexão aqui de hoje? Emmanuel vai escolher um versículo da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: Porque de quem alguém é vencido, do tal faces também escravo. O que ele está dizendo aqui? Pedro está dizendo o seguinte, que cada um de nós se torna escravo daquilo que nos domina. Então, aquilo que nos torna escravo, aquilo que nos enfraquece, acaba nos dominando, nos conduzindo. Mas, Duda, o que Emmanuel vai falar para nós a respeito desse tema de hoje? Bom, André, Emmanuel vai falar bastante, né, sobre essa questão do mundo material e quanto muitas vezes nos tornamos escravos, como você trouxe. Ele diz que muitas das vezes, na nossa intenção alta de alcançar altos objetivos da nossa vida, nós deixamos de lado o fato que nós somos ainda aprendizes e buscamos cada vez mais e mais altos objetivos, né, de sucesso na nossa vida material. Sucesso, né, status social, financeiro, e a gente esquece desse detalhe que nós ainda estamos aqui como aprendizes aqui na Terra. E, no entanto, nós não sabemos aproveitar tirando proveito dos percalços que acontecem na nossa vida, porque todo mundo passa por eles aqui e nós não sabemos aproveitar de acordo com o que Emmanuel traz aqui para a noite. Porque nós não usamos essa vida material para um benefício próprio nosso para melhoramento. E sem aproveitarmos essas oportunidades para o nosso crescimento espiritual, nós estamos, então, nos tornando escravos, né? Estamos tornando refém dessa condição material da nossa vida. E aí, Emmanuel traz aqui para nós, né, que muitas das vezes, quando algo sai do nosso plano, que a gente planejou aqui para a nossa vida material, nós já nos desesperamos, já ficamos muito focados naquilo que não está saindo conforme planejamos. E vale lembrar que esse planejamento, ele é o planejamento que nós fazemos aqui enquanto encarnados. E esse planejamento leva em consideração só as nossas vontades. Muitas das vezes a gente não consulta o plano espiritual, não faz uma oração, uma prece antes de tomar uma decisão e fazer um planejamento para a nossa vida material. Ela é escolha e decisão nossa, da nossa própria vida. E muitas das vezes ela sai do caminho que nós planejamos para nós. E aí não aproveitamos, nós ficamos chateados com a situação e não tiramos o proveito. E aí Emmanuel diz, ficam escravos dessa situação. Emmanuel traz também que hoje, que a questão financeira, do dinheiro e da saúde são condições educativas para o nosso espírito. E ela tem grande valor para aqueles que estão dispostos a aproveitar as oportunidades, estão ali naquele desejo genuíno de elevar-se espiritualmente. Isso se trata de grandes oportunidades, seja a posse delas, né, de dinheiro ou de saúde, mas também a falta delas, né, algo que ele destaca aqui. Mas
de maneira geral, como ele traz aqui, infelizmente nós não reconhecemos essas verdades que ele traz aqui e nós, vamos dizer assim, a ficha cai, né? No momento ali de quase morte ou até mesmo depois dela, porque nós só acordamos ali para a situação, percebemos ali o erro que nós estávamos cometendo numa situação muito próxima ali do nosso desencarne desse corpo terreno, ou até mesmo depois, como ele traz. Então, são raros os casos de irmãos que estão aqui na Terra e transitam aí desse mundo terreno para o espiritual de uma forma digna que ele traz aqui. Porque muitas das vezes nós desviamos desse caminho e poucos são o que passa por ele de uma forma digna como deveria passar, sabendo aproveitá-los. Por exemplo, ele cita aqui uma forma que a gente vê muito. Ele traz, se um rico é levado a uma situação de escassez, ele é vencido pelas lamentações. Ele vai ser derrotado por essa situação, porque ele não consegue sair, porque ele vai ficando envolto ali dessa questão das lamentações. Já falamos aqui também sobre isso, o quanto isso é um atraso aqui para o nosso espírito, né? Ou, quando um pobre consegue se elevar de uma maneira assim, financeiramente falando, de modo material, ele muitas vezes se torna um ordenador insensato, né? As palavras do Emmanuel aqui. E aí ele vai se tornar escravo do seu próprio, da sua própria tirania, da sua própria arrogância. Então, mais uma vez, não tirando proveito. Então, como o Emmanuel frisou bastante aqui à noite, nós não aproveitamos as condições que nós estamos. Nós estamos sempre se opondo às situações que nós estamos vivendo, às situações das quais nós encontramos. E nós sabemos que pelo nosso plano reencarnatório tem as nossas situações que nós precisamos passar. E o plano reencarnatório, nós participamos, nós pedimos as nossas situações aqui. E acabamos perdendo por não consegui-las seguir, por não enxergar ali como um aprendizado. Então, quando a gente passa por essa dificuldade e ao invés de reagir, a gente só fica naquela lamentação, relembrando e remoendo os problemas, a gente está estagnando também a nossa alma. E aí ele conclui trazendo uma frase, né, que ele fala que assim, que eu achei interessante a gente trazer, eu vou ler aqui. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Ou seja, o cargo, o posto que nós ocupamos hoje no nosso trabalho, ou até mesmo dentro da nossa família, isso não é definitivo, ele é apenas transitório. E nós não podemos colocar essas posições, esses almejos que nós temos materialmente falando, em prioridade, porque isso nos amarra, nos impede de alcançar voos mais altos, né? Que ele fala que paralisa os voos da alma. Mas, André, queria que você trouxesse aqui, complementasse um pouquinho mais com alguma história, as palavras de Emmanuel aqui hoje. A história de hoje está no livro Contos dessa e Doutra Vida, na parceria de Chico Xavier com Humberto de Campos. E a história se chama O Anjo, o Pecador, o Santo e o Anjo. Então, um homem pecador e um homem santo estavam conversando, até que um anjo chega até eles e fala assim: eu percebi que vocês estavam em oração e eu venho até vocês. Aí o homem santo fala assim: nossa, eu espero dia e noite por isso. Que bom que você veio. E aí o anjo diz assim: olha, em nome do Senhor, eu venho até vocês porque eu preciso de alguém para prestar socorro a uma criança que está
agonizando num prostíbulo. E aí o homem santo fala assim: não, eu não posso chegar perto desses lugares impuros, lá eu não frequento. E o pecador, ele fala assim: olha, eu sou um pobre pecador penitente, eu te ajudo. E aí o anjo faz outro convite. Ele fala assim: olha, perto daqui acabou de desencarnar um homicida na prisão. Eu preciso de alguém para poder sepultar esse homem, porque não tem quem vá sepultá-lo. E aí o homem santo fala assim: não, eu tenho horror aos criminosos. Já o pecador fala assim: eu estou à disposição. O anjo, então, diz que uma mulher, ela se embriagou num bar ali próximo deles e que precisa retirar ela daquela situação antes que aconteça uma morte prematura. E aí o homem santo fala assim: meus princípios não permitem respirar no ambiente que essa mulher está. E aí o pecador logo falou assim: é só você me falar onde que é que eu tô indo lá. O anjo então faz um novo convite e fala: não muito longe daqui, uma menina muito triste, abandonada por seu companheiro, em quem ela confiou o seu amor, ela pretende se afogar, tirar a sua vida. E eu preciso de alguém para poder ir lá, estender a mão para ela e recuperar ela, trazer ela de volta, salvando não só a vida dela, mas também da criança que está em sua barriga. E o homem santo disse: não me compete buscar os delinquentes, apenas para corrigi-los. E o pecador disse: o que eu devo fazer? E o anjo faz então uma nova proposta e fala: um irmão nosso, viciado no furto, está planejando para a semana que vem assaltar a casa de uma viúva indefesa. Eu preciso da ajuda de alguém para poder tirar ele de cabeça, para ele não fazer isso. E aí o homem santo disse: eu nunca vou descer o nível que está um ladrão. E o pecador então diz: ensina-me o que eu devo fazer. Então o anjo, vendo toda aquela situação, todas aquelas propostas que ele fez, ele pega logo o pecador pelos braços e leva ele para poder auxiliar nessas tarefas que ele tinha que fazer. Anos depois, esse homem santo, ele morre. E quando ele morre, ele percebe que alguém das alturas, cheio de luz, vem até o encontro dele. E quando essa pessoa cheia de luz vai se aproximando do santo, ele percebe que era o pecador que estava ali. E aí o homem santo pergunta para ele: o que você fez para adquirir tamanha glória? E o pecador apenas responde para ele: caminhei. Então, na nossa reflexão de hoje, que é sempre adiante, o que esse pecador fez? Ele sabia dos seus equívocos, dos seus erros, e ele resolveu o quê? Caminhar adiante. Ele resolveu prosseguir. O homem santo ficou ali em suas orações, no seu canto, isolado, sem ajudar ninguém, sem amparar ninguém. Ficou apenas fechado. E o que aconteceu com ele? Ele estacionou. Ele não evoluiu. Porque, para poder evoluir, nós precisamos caminhar pelos lugares mais difíceis, mais dolorosos, mais complicados, onde muitas vezes a gente não quer estar. Então, em determinadas famílias, tem situações que são muito dolorosas para os membros daquela família, mas aquilo ali está fazendo com que eles caminhem. O objetivo que Deus coloca essas dificuldades na vida dessas pessoas é justamente para elas caminharem, evoluírem, saírem de onde estão. E a partir do momento que quando isso chega até elas, essas dificuldades, elas simplesmente
resolve que não vão fazer nada, que vão ficar ali do jeito que tá, que aquilo não é de competência delas, elas acabam se tornando como esse homem santo, que falava muito, rezava muito, mas não fazia nada. Enquanto esse pecador, que pouco rezava, mas que tinha consciência do quanto devia, fez por onde pagar as suas dívidas. Duda, qual que foi o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei aqui de Emmanuel traz: guarda a retidão de consciência, atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda situação representará oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. Bom, Emmanuel está dizendo aqui, né, sobre a vantagem de quando a gente olha para a situação, resolve enxergá-las como uma oportunidade. Ele também diz que é trabalhoso, porque ele fala sobre trabalho. Então, não será simples. Para ilustrar isso, pensei que cada um de nós, acredito, já ter tido uma oportunidade de conhecer alguma pessoa de uma fé muito incrível, sabe? De admirar os nossos olhos. Pessoas que têm tanta fé que nos deixamos perplexos, às vezes, quando estamos com ela. Ficamos, às vezes, até assustados de tanta admiração. Ver aquelas pessoas, às vezes, de situações muito mais difíceis que a nossa. Eles estão com uma perseverança, com uma coragem, com uma fé e, acima de tudo, uma submissão a Deus incrível. Esses irmãos são irmãos que conseguem glorificar em qualquer situação que Deus os coloca. Essas pessoas, elas vivem o intuito da graça. Elas conseguem viver verdadeiramente essa máxima. Estes irmãos, eles encontram proveito nas mais diversas e adversas, na verdade, situações. Esses irmãos, eles passaram por esse processo do trabalho. Hoje, acima de tudo, carregam aí um testemunho muito grande de fé, de submissão e confiança em Deus, porque confia nos projetos e nos planos que devem seguir. E assim, eles vão alcançando aí, que Emmanuel falou aqui, nesse mais alto e mais além, porque eles foram enxergando essas oportunidades e trabalhando para tirar o melhor proveito que cada um podia dar para elas, né? E isso é trabalhoso, como Emmanuel falou. É um grande desafio, particularmente penso que é difícil. Algumas situações talvez seja mais fácil, algumas situações são mais simples da nossa vida e a gente consegue, ter um lado bom, né? Alguma coisa que seja mais simples, mas nem sempre. Quando realmente alguma situação, como diz, né, nos tira um chão, realmente remexe ali os nossos sentimentos por dentro, é difícil ter essa resignação. Mas, como Emmanuel disse, com o trabalho constante, né, atira-te no trabalho edificante. Esse é o caminho. Embora seja difícil, mas esse é o caminho, porque só assim cada vez vai ficando mais fácil, cada vez vamos conseguir aí fortalecer mais a nossa fé, conseguir ir atingindo ali patamares cada vez mais altos e aí, aos poucos, nós vamos conseguindo progredir, ainda que lentamente. Mas é importante, como falamos até semana passada, aqui na Terra não temos tantas discrepâncias entre nós e alguns irmãos já conseguem. Então, são irmãos que conseguiram pelo seu trabalho. Então, podemos conseguir também. Mas, Emmanuel, não deixa de destacar a grande dificuldade que é, né? E eu realmente confio e partilho muito dessa ideia que Emmanuel traz aqui para nós. André, gostaria de trazer aqui um pouquinho mais a respeito desse tema. Eu lembrei aqui a respeito de uma senhora que ela enterrou 3 filhos.
ela já idosa e em épocas diferentes, né, não foi tudo de uma vez, em épocas diferentes. E aí uma conhecida dela disse assim para ela: "Como que você dá conta? Como que você aguenta?". E ela, que era muito religiosa, disse assim: "Se Maria, mãe de Jesus, suportou ver o seu filho, que era perfeito, morrer, eu também preciso dar conta, porque Deus sabe o que faz". Então é um exemplo para nós de uma situação complicadíssima, muito dolorosa, mas de uma pessoa que tem consciência da sua fé e do poder de Deus sobre nós, daquilo que Ele quer nos ensinar. Então isso é muito bonito, é muito doloroso, é muito difícil, não são todas as pessoas que conseguem ter essa reflexão, mas é um exemplo muito forte para nós. Um exemplo, né, André, de que é possível. Alguém aqui que partilha desse ambiente terreno conosco consegue partilhar de um pensamento, né, de tanta confiança em Deus, de tanta perseverança e submissão aos, aos desígnios aqui do nosso plano reencarnatório. Como você trouxe, muitos de nós aqui não conseguiríamos passar com essa resiliência, mas é inspirador ver alguém numa situação que eu posso dizer tão extrema conseguir tirar um proveito tão incrível. E às vezes no nosso dia, quando eu digo que a gente passa por situações, às vezes não chega nem esse aqui dessa situação que essa mãe passou. E aí nós já nos desorientamos, já ficamos ali muitas vezes revoltados, porque não está conforme eu queria, acho que o sofrimento já está demais, e aí começam as reclamações, as lamentações, a ira, a revolta, que são sentimentos que estagnam a nossa alma, que nos tornam escravos ali de pensamentos baixos, de energias negativas. Então, como Emmanuel trouxe, é preciso aproveitar as oportunidades. E acredito que nós possamos, aí nessas próximas semanas, em situações que sejam talvez não tão difíceis, talvez até mesmo uma paciência no trânsito, uma paciência com alguém que trabalha conosco, algum projeto, em situações menores a gente possa abrir os nossos olhos e falar assim: preciso enxergar o lado bom. E se a gente não conseguir, a gente reza. Fala: Pai, me ajuda a enxergar o lado bom disso aqui. Porque às vezes a gente não vai conseguir sozinho, às vezes a gente vai precisar desse fortalecimento. Mas a nossa boa vontade, ela é um grande incentivo para nós. Ela é um grande auxiliador para que a gente possa alcançar um nível a mais ali do nosso aperfeiçoamento moral e E espiritual. também, Duda, por que não, né, nesses momentos, nós nos recolhermos e perguntarmos para Deus: "Deus, o que o Senhor está querendo me dizer com essa situação? O que eu preciso aprender com isso?". Pode ser que venha algo a nos dizer, alguém do nosso convívio chega e fala a respeito disso, ou encontramos algum livro, algum vídeo que vai nos responder sobre isso. Então é muito importante que a gente tenha essa esse diálogo com Deus, né, de perguntarmos: "E aí, o que você quer me dizer com isso?". E às vezes nós mesmos vamos ter que deduzir, mas ele vai nos inspirar para poder saber os motivos daquilo. Essa conversa franca com Deus, ela é um, uma grande arma ali, né? Vamos dizer para nós, porque é algo certeiro que nós vamos alcançar e chegar no objetivo, né? No alvo principal, que é ter a nossa resposta. Porque a espiritualidade, como já conversamos aqui, ela está sempre muito disposta a nos ajudar. Ela está sempre
muito envolvida na nossa situação, prestando ali a maior caridade, misericórdia com a nossa alma aqui. Então, as nossas orações nunca ficarão em vão. Muitos irmãos espirituais vão estar ali trabalhando ativamente para entregar a resposta para nós. Mas, como o André trouxe, precisamos dar essa abertura, precisamos estar dispostos a ouvir. E com certeza, digo com certeza mesmo, a espiritualidade dará um jeito da resposta chegar até você. O André citou aqui uma palestra, um vídeo, alguém, porque quando a gente se abre, pede, a mensagem chega, porque a gente abre as portas para receber. E aí, a nossa oração jamais ficará em vão, jamais ficaremos sem resposta, né? Nós temos um pai que nos ama e que zela por nós, que tem todo o amor, carinho e cuidado conosco. Então, só que nos falta realmente, o André falou, o que eu quero? O que Deus quer para mim disso? E essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer, né? Até diariamente. Deus, o que o Senhor quer de mim no dia de hoje? Como eu posso lhe servir? Como posso ser útil? Como posso tirar os melhores proveitos? É uma grande oportunidade. Gostaria de complementar algo, André, no nosso encerramento aqui? Só lembrando também das falas de Jesus, né? Pedi e obtereis, batei e abrir-vos-á, né? Então, vamos pedir, vamos perguntar, vamos bater nas portas de Jesus para que ele abra para nos responder o que a gente precisa entender para evoluir, para melhorar. Não nos custa nada. Não nos custa nada. Apenas o recolhimento. Basta ali um minutinho do nosso dia para que a gente recolha, entre nessa conexão, para que a gente possa bater nessa porta, né? Que está sempre muito disposta a nos ajudar, né? A ser aberta. Basta a gente querer. Então, com isso, nós encerramos a reflexão dessa semana. Eu espero vocês na semana que vem para juntos refletirmos o próximo capítulo, que é o de número 133. Emmanuel escolhe para esse tema hegemonia de Deus. Desculpa, hegemonia de Jesus. Falamos de Deus aqui, acabei me confundindo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhes Jesus, em verdade, verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. Então, juntos, iremos aqui refletir esse capítulo, que Emmanuel tanto agregará aqui para a nossa evolução. Eu desejo a vocês uma semana iluminada, uma semana de muita reflexão, de muita mudança da nossa mentalidade, que Jesus esteja aqui sempre presente no nosso coração, nos trazendo a paz e a compreensão necessária para a semana. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Um ótimo sábado a todos e que assim seja. Assim seja.